Todo mundo adora uma história de sucesso. Sou um gênio para ganhar essa prova. Sou um gênio para ganhar essa prova. Mas sucesso é muito pouco para descrever o que esse homem fez. Estou falando de Michael Phelps, que é o maior ganhador de medalhas da história da Olimpíada. É o maior atleta de todos os tempos, de qualquer esporte, e não há discussão em relação a isso. O que ele fez, não dá para fazer de novo. Mas o que ninguém percebe é que por trás do brilho da vitória há sempre uma sombra. Michael Phelps, the most decorated Olympian of all time, has been arrested again. What has scared you most in your life? I would probably say when I didn't want to be alive anymore. That was the freaky. Like, at that point, like, I just thought it was the best thing to do, is just not to be here. Esse não é um vídeo sobre natação. Uma pilha de cigarro, assim. Aí eu falei assim, cara, não tô legal, não. Não tô legal da cabeça, não. Porque eu não tô vendo o tempo passar, tá ligado? Tá distorcendo. Fui acelerando até o final, não tinha mais reação nenhuma, totalmente escravo da droga. I had to stop. Because I had everything. And I was absolutely broken inside. Sucesso. Essa palavra define o que 100% das pessoas passam a vida perseguindo. Mas uma pequena parcela delas consegue. Essas pessoas conquistaram os mais altos níveis de reconhecimento, prestígio, fama. Fizeram de tudo para chegar lá. Ultrapassaram todos os seus limites. Mas nada disso as livrou de um problema. Um problema que não tem classe social, cargo, etnia ou gênero. Ele é invisível, silencioso e pode atingir qualquer um, inclusive você. Eu já vou revelar que problema é esse. Mas antes, eu preciso te contar a história de um homem que parecia ser inabalável, um verdadeiro super-humano. Mas nem mesmo um super-humano conseguiu se livrar disso. Um dos atletas que mais me inspirou. Em seu auge, parecia ter tudo. Fama, fortuna e um talento acima da média. Mas o que ninguém imaginava no começo é que por trás da glória daquele cara existia um desafio invisível. Um desafio que começou muito antes dos holofotes. There has never been a better swimmer. The most decorated swimmer is miles ahead. Lá de um cara que tem na casa dele 18 medalhas de ouro olímpicas. Ele tem 18 medalhas de ouro, é isso mesmo? Michael Phelps. O que te remete a esse nome? It was unbelievable, man. Absolutely unbelievable. Look up to Jordan forever. That guy probably didn't want to play basketball every day. He's the GOAT. Calma, nem sempre foi assim. Por trás de tudo isso, ele era um garoto comum. Michael coming to the world on June 30th, 1985, I said, oh yeah, he's going to be an Olympian. No. I thought about just raising a healthy, happy kid. Só pra você ter ideia, durante a infância do Michael Phelps, ele enfrentou vários desafios. O divórcio dos pais, o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além dos apelidos cruéis na escola devido às suas características físicas. Born and raised in Baltimore, Maryland. The youngest of three, the baby boy, the only boy. I played baseball, lacrosse, soccer, and swam till I was 11 years old, and then decided to focus on swimming only because my coach told me I could make the Olympic team, and then everything kind of took off. You know, for me as a kid, I had dreams bigger than anybody else could ever dream, and I wanted to be the greatest. I wanted to be the best. Criado apenas por sua mãe, Debbie, ele foi encorajado a seguir seus sonhos. E nada podia pará-lo. Nem mesmo o seu déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno o atrapalhava muito na escola, mas não nos treinos.
Kids who are ADHD are very determined children. They're very creative children. They can excel in the area in which they have passion for. And I really feel that Michael was a prime example. My long-term goal is to win the gold medal in Athens and go on more than one event. So I have a lot of goals, but I think that I just want to take day by day. TDAH. Guarde esse ponto, porque daqui a pouco você vai entender como essa limitação se tornou uma faca de dois gumes para o Phelps. Michael was always a very superior athlete, and I think had physical skills and was also extremely competitive as a young age. It was very obvious to see that he would be a special swimmer. O Phelps, ele foi descoberto aos 10 anos, tá? Pelo seu único treinador de vida, que é o Bob Bowman. Any future goals for the immediate future as far as swimming, your personal life, anything? Swimming faster. Στη διαδρομή 1, ο νικητής του ασημένιου μεταλλίου στο Σίδνεϊ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. E é aqui, nesse pequeno espaço de tempo, entre o bloco de partida e a água, que ele mostrava o seu talento. Era ele, a água e um objetivo. Todos seus problemas eram deixados de lado por alguns minutos. Is called a typical 15-year-old teenager by his coach, except for one small detail. Michael Phelps is one of the fastest swimmers in the world. Mas calma, a gente ainda não chegou lá. Michael is double-jointed in the elbows, knees and ankles. Just one of his many advantages in the pool. But he has the physical tools, he has the right body shape. He had a family that understood swimming on a high level and supported his efforts. He happened to swim for a club that had a history of producing Olympic gold medalists. All those things sort of came together, and I think there's a combination of factors. Ele nasceu para nadar, meu. O ano era 1992. I would see him around the pool when he was 10, always getting into trouble, just being a ball of energy, usually not directed in a positive way. 26.00. Boy, that first lap was really good. My mom put us in the water for water safety. That was the only reason. Com 7 anos de idade, um grande medo se transforma em um propósito. Ele tinha tudo o que um nadador precisa: genética favorável, habilidades físicas, incentivo dentro de casa. Qualquer um poderia ter se apoiado somente nisso para ser um campeão. Mas não Michael Phelps. I don't really live the normal life as a teenager. I get a lot of things. I guess I give up a lot of things, but I'm getting tons of other things that normal 15-year-olds aren't getting. Agora, imagine que você acaba de descobrir o seu talento natural. E o Phelps sabia que só isso não era o suficiente. E o motivo é simples. Porque o esforço só vence o talento quando o talento não se esforça. Se a gente quiser ter um resultado significativo na nossa vida, não tem outro caminho. A gente tem que ser all-in. E vai dar trabalho, porque este é o trabalho. Você vai ser visto como uma pessoa diferente, uma pessoa acima da média. Nice job. Keep it going. Keep it going, Michael. Greats do things when they don't always want to. And I think that's what separates good from great. Michael Phelps went for 6 years without ever missing a day of training, 365 days a year. I don't think that's an excuse for not learning a skill. I didn't fucking say it was. Go ahead, put that on the movie. Christmas morning, New Year's, Thanksgiving, you name it, we always swam. Mas esses sacrifícios fazem parte do processo. Nenhum feito memorável foi realizado do dia para a noite. Michael Phelps, there he is, just turned 15 years old, but if you look at him, he doesn't look a day over 10. He's come out of nowhere in the last 6 months, and if he makes the team, he will be the youngest male swimmer to qualify for a U.S. Olympic team in 68 years. So I was 15, 16 breaking the open records. So as a 16-year-old or a 15-year-old, I made my first Olympic team. Em quase 7 décadas, ninguém conseguiu fazer o que ele fez. Ser o nadador mais jovem a competir em uma Olimpíada. Ele só tinha 15 anos. Second spot as Macho is going to win it. Look at the surf.
I was less than 0.3 out of a second from a medal, and I wanted to medal. And that motivation from not medaling catapulted me into 2004. Não tem como negar, o sucesso do Phelps foi meteórico. Só pra você ter uma noção, Phelps competiu 5 Jogos Olímpicos, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. 2016 foi no Brasil. Em 2008, ele levou 8 medalhas de ouro olímpicas. 8. Ninguém tinha feito isso na história. A pessoa que tinha chegado mais perto foi o Mark Spitz. O Michael Phelps tem 28 medalhas olímpicas, sendo 23 de ouro. Quando ele ganhou a 23ª medalha de ouro em 2016 aqui no Brasil, ele tinha mais medalha que o Brasil em todas as edições, em todos os esportes. Explosive, strengthening, sort of keep us interested, or it's like always changing it up. Look, here's a breakdown of his training routine. Warm up with jackknife crunches, 3 sets of 20, push-ups, 3 sets of 25 to 35. A lot of the stuff that goes into these performances you see every 4 years is incredibly boring, tiring, difficult, tedious, and absolutely necessary. Meters, 150 meters, 100 meters, and 50 meters with 30 seconds of rest in between each interval. I mean, a breakfast would have been, 2 breakfast sandwiches, a bowl of grits, omelet, short stack of chocolate chip pancakes, and then I'd go take a nap. And then I'd wake up, have, a bagel and a power bar, or a bagel and some fruit. He would come in here after swimming 5 miles in the morning, and we would feed him 2 breakfast sandwiches and a bowl of grits, and then he would have probably a Western omelet with some home fries, and sometimes French toast, but always 3 chocolate chip pancakes. It was brutal. Brutal. Sprints with high intensity. What is a high intensity to the greatest swimmer the world's ever known? When I have this dream and it charges me up so much, this whole thing's just going to be everyday inspiration. That's not true at all. It's everyday perspiration. You're going to go in there and work, and you're going to work, and you're going to be frustrated. You're going to keep working, you're going to be frustrated, and every now and then you'll get a little glimpse of what might happen. I say I fall short in 2004 because I wasn't perfect, right? I lost, right? I don't like to lose. We don't like to lose. Yeah. So I used that motivation to then catapult me into 2008. Em 2008 ele pulou na água, o óculos entrou água. E ele teve que mentalizar o número de braçadas na prova do 200 borboleta para ele ganhar. E ele ganhou e bateu o recorde mundial. I reverted back to that, and I was ready for that because I was mentally prepared for it. Mas não acabou não. Tem mais. Quatro anos depois, Olimpíadas de Londres, 2012, Phelps levou 4 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. E aquele garoto que desejava ser o nadador mais rápido do mundo se tornou o maior atleta de todas as Olimpíadas. E ninguém duvida disso. E para mim, Joel, os resultados do Phelps ultrapassaram as bordas da piscina. 2008 Olympic Games in Beijing, Michael won 8 gold medals, something that's never been done before. That's great. Didn't go to college, so he's getting his college experience. That's right. That's great. É, o trabalho devolve. Esse cara conquistou tudo que sonhou. Ele chegou lá. Não faltava mais nada. Aqui está um cara realizado, feliz. Não é? Police arrested Olympic swimmer Michael Phelps on a DUI. Michael Phelps reportedly smoking marijuana. But this photo could tarnish that golden boy image. Michael Phelps reportedly smoking marijuana at a party. Michael Phelps has pleaded guilty to DUI. A transit camera caught Phelps at Silver Range Rover. You see it here in that shot.
making seriously risky maneuver there, just missing a semi in a tunnel in Maryland. The judge gave the Olympic medalists a 1-year suspended sentence and 18 months under supervised probation. The last 3 months of my life have been some of the hardest times I've ever gone through. And Michael Phelps was at the Horseshoe Casino immediately prior to his arrest in a private room, and the witnesses say that he was there drinking and playing blackjack. 10 years ago, Phelps found himself in a similar position. It's a mistake that I made, and I wanted to take it head on. Phelps smoking a bong at a college party surfaced in 2009. I have already learned from this experience. Win or lose, I felt a dramatic emptiness. And not a human being. I didn't want to be alive anymore. That was the freaky. Like, at that point, like, I just thought it was the best thing to do is just not to be here. I was afraid to ask for help. As an American, it's weakness, right? Por trás de todo o seu sucesso, havia uma batalha silenciosa. I wasn't happy with who I was. I mean, the biggest thing I think that really separated me through my career was my mental game. Everything that was in between my ears. And ends with the final farewell to the greatest swimmer of all time, Michael Phelps. I saw it as a sign of weakness, and if I shared anything about it, then it would give my competitors an edge. O preço foi alto, altíssimo. Mas por um triz, quase custou a sua própria vida. Uma batalha que começou muito antes dos holofotes. When I think back to childhood, it's like I remember getting picked on as a kid for having big ears, for shaving my legs, for wearing I don't want to say a Speedo, but what everybody knows it, a brief swimsuit. So like for me, I guess I didn't really have too many friends growing up. Like I was kind of in my own world. Michael Phelps, ele sofria bullying. Chamavam ele de Dumbo, de desengonçado. Um dos mais profundos níveis da dor humana. Esse inimigo não era exclusivo de Phelps. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,4 bilhão de pessoas serão acometidas por esse mal em algum momento de suas vidas. Sabe o que isso significa? Que se você sair para jantar com 10 amigos, 2 deles estão prestes a desenvolver ou já estão sofrendo em silêncio. How often do you still battle with depression? Oh, I'm always depressed, all the time. Do you feel that you're happier right now than when you were broke or not really? Sometimes. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. I don't want to be too dark, but I genuinely didn't think I would make it to 17. Uma doença que não tem preferência. Homem ou mulher, rico ou pobre, criança ou adulto, não importa. Qualquer pessoa que der espaço, ela entra chutando a porta. E nem mesmo as pessoas mais bem-sucedidas do mundo estão ilesas a ela. Quando você alcança o sucesso profissional, se sente especial, quase um super-herói. A adrenalina, a atenção, os olhares, todos voltados para você. Em todas as áreas isso acontece, mas principalmente no esporte, o esforço de uma vida é definido em centésimos de segundos. Para os vencedores, o triunfo. Já os perdedores... Hurdle and did not get a medal. And I had no one to help me through that. Independente do cenário, uma coisa se tornou comum nos bastidores do esporte. North of 75-80% of athletes that come out of Olympic Games go through some kind of depression. And in my head, I didn't want to be alive, but also like I thought there was another way and another route that I could take instead of taking my own life. And I was like, might as well try to reach my hand out and ask for help. And I think that was the real first time that I felt comfortable asking for help because I was so vulnerable and in such a dark place. After every Olympics, win or lose, I felt like a dramatic emptiness. Just because your whole world is built around this one day and you're putting so much on it, so much expectation and pressure and interviews and what am I going to do next? And you're plotting out this course of your life. A autoexpectativa por resultados, a pressão da mídia e dos patrocinadores e a autocrítica excessiva fizeram muitos atletas adoecerem mentalmente. Mainstream media, especially in America, but really everywhere, they love that feeling of building somebody up because that gives them control over the situation. They pump them up, pump up expectations,
And then it's good news, it's good content if they can chop their legs out from under them and see a hero come crashing down. It's good for everybody's ego. Everybody likes to read about that stuff. It's not about winning, it's not about performance. Granted, that's all great. But what about our mental health? What about our families? What about our education? What about after sport? Todo atleta teme o dia D, o dia de anunciar o fim da sua carreira esportiva. Reconhecer que a jornada acabou é um baita desafio. A atenção da mídia e do público acaba num piscar de olhos. E com o fim de uma carreira, nasce um novo título. Não tem nada igual, nada que substitua, principalmente para um atacante, o prazer, o pico do prazer que dá você fazer um gol com o Morumbi lotado. Uma final do campeonato. Depois não existe mais nada na vida que dá aquilo ali para você. Muitos se perdem, enfrentando vícios, ganhando peso, usando drogas. Em uma tentativa de suprir a emoção de quando os olhares estão voltados a você, prestes a realizar um grande feito. É muito difícil. Você tem que atualizar sua identidade. Não é uma tarefa simples. Quando eu paro de nadar, eu fujo pra onde? Pro álcool. Aí bebe. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Joel e durante quase 2 décadas eu dediquei a minha vida inteiramente à natação. Eu fui atleta de alta performance e treinador de alta performance. E no dia que eu tive que anunciar o término da minha carreira, a minha aposentadoria, eu fiquei perdido, mal. E durante muito tempo eu nem sabia quem eu era. Eu tive também que atualizar a minha identidade. E isso foi muito difícil para mim. Eu engordei, eu comecei a beber todos os finais de semana, eu perdi minha disposição, eu não tinha energia, eu perdi o propósito. Isso foi muito difícil para mim. In my case, there were a lot of warning signs that I couldn't handle the changes in my life after my success at the Olympics. I definitely made some bad decisions. Just a few months after winning Olympic gold, Michael Phelps was busted for drunk driving. I get pulled over, go home that night. I mean, I'm just a wreck. Just sitting there in that room, didn't leave, didn't drink water, didn't drink anything, didn't eat anything. Just sat in my room basically curled up and crying. I messed up and I made a choice to do that. Nobody twisted my arm or did anything or this and that. I put myself in that position. And somebody took a picture. O Phelps era considerado o atleta invencível, o maior de todos os tempos. E quando ele veio a público admitir esse problema, tudo mudou no mundo dos esportes. Porque a partir desse ponto, ninguém mais precisava sofrer em silêncio. When Olympic athletes compete, the whole world watches. The intense public scrutiny and expectation to perform really puts a lot of pressure on them. I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions. Most days I don't want to be alive. I didn't know anything about mental health at that point. A dor emocional era tão grande que enquanto era atleta eu não tinha entrado em contato. I eventually got to the point where I was competing against myself because I was so hard on myself. I had to get stronger mentally and I had to find a way to do it. And I think my coach helped me get through that process and learn more. Felizmente, o mundo dos esportes, da mente blindada, dos invencíveis, dos gladiadores, dos guerreiros, dos caras que superam a relação entre corpo, mente e alma, começou a se abrir para a discussão sobre saúde mental. E se o maior atleta da história das Olimpíadas passou por isso, imagina a gente, imagina você. Chegou a hora da gente falar de um tema muito importante, que vai além do esporte, muito além. 20 years I see myself, I don't know, around my pool with my kids running around. Yeah, I'm retarded. You're gonna look at that. Please go away. Maybe the most visible megastar on the planet. It was like Britney had become a prisoner. Bieber abruptly cancels the final 14 shows. I want my career to be sustainable, but I also want my mind, heart, and soul to be sustainable. O mais difícil foi o momento que eu entrei em depressão. Esse tempo foi muito difícil. Qualquer pessoa que esteja na busca incessante do sucesso, seja no começo da carreira ou no topo, enfrenta as consequências por essa obsessão. Ele estava muito no final da ladeira, você tá entendendo? Ali era só internação. O Whindersson Nunes, um dos maiores comediantes do Brasil,
já falou abertamente sobre os seus problemas com a saúde mental. Por trás das risadas e dos shows lotados, havia uma dor imensa que ele não conseguia esconder. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu estou muito feliz, estou muito bem. Esse aqui é o rei da internet. A gente fala que a mulher, quando se vê, fica gritando. Você pode prestar atenção, se for amiga mesmo, amigo de verdade, é toda aquela gritaria, né? Um abraço, ai, amiga, não sei. Depois passava o tempo e uma angústia muito grande, assim, uma parada de voltar com o sentimento, assim. Selena Gomez, Jim Carrey, Britney Spears, Matthew Perry, Chris Cornell, Chester Bennington. Todos esses ícones enfrentaram seus próprios fantasmas. Growing up in the spotlight has definitely taught me so much. I can't believe that I'm where I am mentally just because how I took the necessary steps in order to kind of remove myself from that, because it's just not normal. I was in a dark room meeting with nothing but drug dealers and completely alone. Teve uma época na minha vida, com 24 anos, que eu tinha dinheiro, popularidade, não sei o que, namorar, para casa. E eu fiquei muito infeliz. Foi a pior depressão da minha vida. Foi muito bizarro. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood. This is a bad place for me to be by myself. But this morning, Lincoln Park is abandoned mourning. The Los Angeles coroner confirming its frontman, Chester Bennington, dead of an apparent suicide by hanging. I've often said that I wished people could realize all their dreams and wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. Esse não é um problema moderno. Seus primeiros registros começaram na Mesopotâmia, o que é hoje o Iraque, passando por personagens bíblicos que já enfrentavam a melancolia. Na Grécia, Hipócrates, considerado o pai da medicina, já falava sobre esse assunto. Durante a era da histeria, esses problemas começaram a ser mais estudados. E com Freud, pudemos entender melhor a mente humana. Mas por que será que as pessoas mais bem-sucedidas sofrem disso? Eu vou te falar a minha visão e te apresentar possíveis soluções para você lidar com isso. Do assistente ao empresário, do anônimo à celebridade. É fato que todos nós estamos suscetíveis a passar por dificuldades psicológicas, independente de nossa posição ou momento de vida. Teve uma pesquisa feita por uma cientista espanhola que diz que de cada 5 padres, 3 estão em burnout. Eu perdi o prazer. Mas por quê? A resposta está na combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. A pressão para ter sucesso, as expectativas irreais e a falta de apoio emocional são apenas alguns dos motivos. E olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponde a aproximadamente 800 milhões de pessoas. Você tem noção do que é isso? Costumamos achar que as pessoas mais tristes são aquelas que têm mais vulnerabilidade social e financeira, mas estudos mostram que as pessoas mais bem-sucedidas podem ser ainda mais vulneráveis a essa condição. Isso porque elas sofrem uma pressão constante da mídia e da sociedade, a responsabilidade de manter a imagem pública e o medo do fracasso. E até mesmo a falta de um propósito claro. Após atingir o auge, pode levar a uma sensação de vazio e desesperança. E acredite, isso é mais comum do que você pensa. There was a time where I was sipping lean, I was popping pills, I was doing Molly, shrooms, everything. And it was just an escape for me. I was just young. A solução começa em você perceber e aceitar que as coisas não estão legais e que algo precisa ser feito. Pedir ajuda a amigos, a familiares, reconhecer sua vulnerabilidade, buscar ajuda profissional. São exemplos de um primeiro passo. É a hora de reconhecer a batalha silenciosa que muitos enfrentam. Se você está passando por uma dificuldade semelhante, eu estou aqui para te dizer que isso não é o fim, mas um sinal de alerta para que você cuide da sua mente com a mesma dedicação que os atletas treinam seus corpos, que empresários cuidam dos seus negócios e artistas gerenciam a sua carreira. E aqui vai uma reflexão. O que você faz quando está com sede? Você bebe água. O que você faz quando está com fome? Você se alimenta, não é? Mas o que você faz quando não está bem mentalmente?
Então, falar de saúde bucal há 300 anos, em que cada um teria que ter sua própria escova, tem que escovar o dente para ter saúde bucal, era frescura. Nós estamos hoje, em 2024, ainda tratando a saúde mental como há 300 anos a gente tratava a saúde bucal. Peguei. É frescura. Não é frescura. A boa notícia é que existe uma saída. I understand it's okay to not be okay, and the things that I'm going through make me a human being. The more people share stories, the more we let our guard down, and the more we can help and change. Assim como Michael Phelps, muitos enfrentam esse lado sombrio e voltam ainda mais fortes. Porque eles descobriram que a chave para a recuperação está dentro deles mesmos. Tenha força e coragem para pedir ajuda. E peça ajuda a quem possa te ajudar. Propósito. Sim, essa é a palavra que você ouve o tempo inteiro. E eu vou deixar a pessoa que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas falar. Viktor Frankl foi um médico e sobreviveu, estudou e criou uma teoria sobre propósito dentro de um campo de concentração nazista. E foi ele quem disse: o propósito é tudo o que nos motiva a continuar vivendo. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to despair and to suicide. The decisive factor is decision. Lembre-se, quem tem um porquê forte suporta qualquer como. Mas o que é propósito? Propósito é aquilo que nos faz levantar da cama todos os dias. É o que nos dá energia, motivação e um senso de direção. E quando eu comecei na jornada do desenvolvimento pessoal, eu vi muitas pessoas falando sobre propósito, me dizendo que o segredo da minha vida seria quando eu descobrisse o meu propósito. E eu perguntava para as pessoas: qual é o seu propósito? E elas falavam: ajudar as pessoas. Joel, eu descobri meu propósito, é ajudar as pessoas. Uma após a outra me dizia que tinha descoberto o propósito. E eu não me senti tão sortudo assim, eu não descobri o meu propósito e eu ficava buscando um jeito de descobrir. Chegou um momento que eu até comecei a copiar a frase e comecei a dizer: o meu propósito é ajudar as pessoas. Mas sabe quando aquilo não encaixa, não fazia muito sentido? E depois de eu me fazer essa pergunta, qual era o meu propósito, e não encontrar nenhuma resposta, eu decidi criar o meu propósito. Então, ao invés de descobrir, eu criei o meu propósito. Isso para mim foi revelador e libertador. Então você pode fazer isso também. Criar o seu propósito em várias áreas da sua vida e você pode mudar de propósito. Portanto, não se pergunte: qual é o meu propósito? Existe uma pergunta melhor. A verdadeira pergunta é: bom, eu já te conto, já. O propósito é o que nos mantém em movimento. E a ciência comprova isso. Estudos mostram que ter um propósito pode reduzir os níveis de estresse, melhorar a saúde mental e aumentar a longevidade. That having a purpose that transcends yourself is really important to your mental health particularly. Para a maioria dos atletas e artistas que passam por dificuldades, seu propósito era a carreira. E tá tudo bem. O problema é quando eles atingem o auge e o propósito deixa de existir. No meu caso, por exemplo, lembra que eu te contei sobre os meus desafios quando eu decidi interromper a minha carreira como atleta? Agora eu vou te contar como isso contribuiu para o meu crescimento profissional e para eu chegar onde eu estou hoje. Antes, o meu único propósito era nadar, competir e ser um atleta do maior renome nacional e internacional. Quando eu encerrei minha carreira, eu fiquei perdido. Hoje, meu propósito é ensinar, é contribuir. Porque eu percebi que o propósito ele muda no decorrer da vida. A gente muda, o propósito muda junto com a gente e criar novos propósitos é parte fundamental. Não importa qual é o propósito, mas sempre tenha um. O importante é nunca deixar de buscar algo que dê sentido à sua vida, mesmo que esse algo mude durante o trajeto. E aí que eu te pergunto, qual a sua motivação? Qual é o seu motivo para agir? Será que não é hora de você criar um novo propósito? I am happier. I am more present. If I am known for anything, I hope it's simply just for the way I care about people. O boxe, ele salvou minha vida, cara. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions. E se olharmos no detalhe, perceberemos que o processo não é linear. Quando damos um zoom out, os altos e baixos fazem parte do crescimento. Quando você acha que está tudo perdido, talvez seja só mais um ponto de inflexão na sua vida. E como Winston Churchill diz, nos piores momentos da nossa vida, a única coisa que a gente pode garantir é sangue, suor
lágrima e gordura. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Não importa quão escuro o caminho possa parecer, sempre há uma luz no fim do túnel. E essa luz é o seu propósito. Lembra que eu te falei que este documentário nunca foi sobre natação? Pois é sobre resiliência humana e o mais importante, sobre você criar o seu propósito. Porque o verdadeiro sucesso não é medido apenas por medalhas, prêmios, reconhecimentos, conquistas, mas pela capacidade de viver uma vida sobre as suas próprias regras. Por isso, não se pergunte qual é o meu propósito, mas sim quem eu sou. Você saberia responder essa pergunta? Never give in. Never, never, never. In nothing. Quando você estiver cansado, Great or small. aprenda a descansar Large or petty. e não a desistir. Never give in except to convictions of honor and good sense.